Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais dessa semana. Essa semana estamos falando sobre o perdão de Deus. Buscamos porque buscamos a Deus, mas o perdão de Deus é o nosso foco, é o nosso alvo. A iniciativa de Deus pela reconciliação. Hoje, o episódio ele é o desejo constante de Deus em se aproximar da humanidade. Não somos nós que buscamos a Deus, mas é o próprio Deus que nos busca constantemente. Desde o Éden até hoje, Deus te busca para ter um relacionamento com você. E é a partir desse estudo é que nós vamos entender e obedecer à vontade do nosso Mestre, aprendendo da sua palavra e sendo desenvolvido pelo seu amor. Mas vamos iniciar com nossos versículos chaves que o Senhor hoje tem palavra para nós, para nossa edificação e para a gente aprender muito no dia de hoje. Hoje, pegue sua Bíblia, pegue o seu copo de água, vamos iniciar o nosso estudo e aprender a mensagem diretamente do Pai, daquele que nos escolheu, que nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 19, versículo 4 e do versículo 4 até o versículo 6. Vocês viram o que eu fiz no Egito e como os carreguei sobre as asas da águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentro de todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Nossa, que versículo lindo! É uma carta de amor de um pai apaixonado por seus filhos e que quer que os seus filhos estejam e sejam obedientes a ele. A metáfora das asas de águia, o Nesher, ilustra o cuidado protetor e a força de Deus no Êxodo. O termo tesouro pessoal, segular, refere-se a uma propriedade valiosa e exclusiva de um rei. Deus propõe uma aliança onde Israel não é apenas um povo salvo, mas um povo com uma função, a função sacerdote, ou seja, a ponte entre Deus e o restante das nações. Caramba, que lição e que moral que Deus está dando para Israel, colocando Israel como sacerdote do povo. Deus fez uma promessa, e essa promessa seria: se permanecerem nas minhas palavras, no meu cuidado, eu tornarei vocês sacerdotes. Temos muitas coisas que aconteceram de lá para cá e que nos mostram o que aconteceu com Israel. Mas não que Israel não seja o povo de Deus escolhido, mas hoje todos nós somos o povo escolhido de Deus. Somos o sacerdócio real de Deus. Como descrito lá em, se eu não me engano, acho que é 1ª ou 2ª Pedro. Eu vou ver e já digo para todos. Que diz que somos povo eleito, sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo para anunciar as grandezas de Deus. Nós somos esse povo, aqueles que obedecem à vontade do Rei, do Mestre. Temos essa missão. Êxodo capítulo 19, o resumo dele diz o seguinte: Israel chega ao Monte Sinai, Deus instrui Moisés sobre a preparação do povo para encontrá-lo. O capítulo marca a transição da liberdade para a organização da aliança, como manifestações teofônicas, trovões, nuvens e fogo.
que demonstram a santidade divina. Aplicações. Deus não te libertou apenas para você estar livre dos problemas, mas para você estar junto dele. No seu cotidiano, reconheça-se como alguém que possui um valor especial para o Criador. Hoje, eu e você somos os sacerdotes de Deus. Somos esse povo separado por guardarmos as palavras dele, por guardarmos a vontade dele, por querer fazer a vontade de Deus. É uma responsabilidade muito grande, mas muito válida, porque como um Deus vai salvar um povo que não quer estar sob o domínio dele? Entende? É meio que contraditório, né? Você salvar alguém que não quer estar com você. Imagine uma cobra. Uma cobra está se queimando. Já vi um vídeo sobre isso. A cobra está se queimando. Você vai lá, toma coragem, entra no fogo e vai tentar tirar a cobra de lá de dentro. A cobra ela precisa aceitar que você retire ela de lá. E se ela não aceitar, o que ela vai fazer? Ela vai te dar o bote. Então, nós devemos ser como cordeiros, aguardando a volta do nosso mestre, que vai voltar, vai nos buscar pacientemente e com as nossas lamparinas ali, fixas, cheia de óleo, para quando o noivo voltar para nos resgatar, meu irmão, a gente está pronto para subir com o nosso mestre. Jeremias 31, do 31 ao 33. A lei escrita no coração. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz aos seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O termo nova aliança, Berit Shadash, indica algo fresco e renovado. A falha da primeira aliança não foi de Deus. Deus nunca falhou no seu plano, mas do povo que quebrou o pacto por sua dureza externa e interna do seu coração. Na nova aliança, Deus não apenas dá mandamentos, mas Ele mesmo providencia a capacidade interna de cumpri-los. A palavra grega corresponde no Novo Testamento para íntimo, sugere entranhas, lá dentro mesmo do nosso íntimo. As emoções, o intelecto. Deus quer habitar na central de comandos do nosso ser. Quando a palavra diz que Deus não habita em tendas nem em templos feitos por mãos, é exatamente por isso. Deus quer habitar dentro da gente. Ele quer ali, o altar da nossa vida, a centralização do poder que seja única e exclusivamente do nosso Rei e do nosso Mestre, de Deus. Ele quer dominar tudo no íntimo, de dentro para fora, fazer uma transformação maravilhosamente transformadora. O capítulo 31 de Jeremias, conhecido como o Livro da Consolação. Este capítulo traz promessas de restauração para Israel após o exílio. Deus afirma seu amor eterno, promete transformar o pranto em alegria e culmina na promessa da nova aliança, garantindo que o conhecimento do Senhor será acessível a todos, do menor ao maior. Essa profecia se cumpre nos dias de Jesus, aonde o seu filho, Deus envia o seu filho para
morrer no nosso lugar. Nossa, eu não tenho nem como te pagar, Jesus. Tenho nem verba para isso. Aplicação. No seu dia a dia, você não precisa lutar para cumprir regras por medo pela nova aliança. O Espírito de Deus te guia de dentro para fora. Quando você sente o desejo de ser honesta, amorosa ou justa, é a caligrafia, ou seja, a assinatura de Deus agindo no seu coração. Deixe que Ele escreva a sua história hoje, ou seja, quando você é generoso, quando você é bondoso, quando você é amável, humilde, quando você pode ganhar lucros desonestos, mas você opta por não ganhar, por fazer a vontade de Deus. Aconteceu comigo mas assim, logo assim, no início de abril. Eu comprei uma coisa com um rapaz lá do trabalho e ele anotou somente um. E eu fui e coloquei o pagamento dos dois. Aí ele, você mandou o dinheiro errado. Eu falei, não mandei o dinheiro errado, não. Você fez o cálculo somente de um produto. Eu comprei 2. Aí ele, caramba, você comprou 2? Eu falei assim, sim, eu falei com você. Só que eu acho que você não escutou. Mas eu escutei. Eu sei o que eu fiz. Aí ele virou e falou assim, caramba, muito obrigada pela sua honestidade. Eu falei, não é meu não. É Deus. Se eu fizer contra você, quem vem me cobrar é o rei. E aí, se eu for cobrada por Deus, a mão dele pesa muito. Então, eu não quero sentir o peso da mão de Deus, não, tá bom. Aí ele virou e falou assim, sua atitude mexeu comigo. Eu falei, espero que sim. Porque não sou eu que faço, é Deus que habita em mim e que faz com que eu tenha essas atitudes corretas. Porque, gente, eu já falei aqui e volto a repetir diversas vezes. Esperar atitude boa de mim? Não tem não, porque eu sou pecadora pra caramba. O meu eu fica assim, não faz o certo não. Aí eu olho pro meu eu e falo assim, caramba, tu quer levar umas tapas de Deus? Tu tá querendo levar umas tapas de Deus? Tu tá querendo, né? Aí eu volto à consciência e falo, não. O certo é o certo mesmo que ninguém veja. Porque basta eu ver e o meu Deus ver. E é o suficiente. Então nós carregamos a assinatura do nosso mestre, a assinatura do nosso rei. Mesmo que ninguém veja. Isaías 54, versículo 10. A aliança da paz inabalável. Embora os montes se sacudam e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. O profeta contrasta a instabilidade da natureza, montes e colinas, com a estabilidade do caráter de Deus. A aliança da paz, o Berit Shalom, é fundamentada na compaixão, no Racham de Deus, um termo que deriva da palavra útero, indicando um amor visceral, maternal. Nada no mundo físico é tão sólido quanto o compromisso de Deus com os seus. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Não se preocupe com esse deserto que você está passando, porque Deus se preocupa com você. Deus te ama. E esse deserto não é para te destruir. Não pense isso. Esse deserto é única e exclusivamente para te preparar. Os desertos servem para nos preparar para os próximos níveis. Então, agradeça pelas provas e pelas provações, porque são elas que te preparam para o próximo nível, das bênçãos maiores que o Senhor tem para te entregar, das vitórias maiores que o Senhor tem para te entregar na sua mão. Se você continuar murmurando, reclamando, enchendo a paciência de Deus, falando, meu Deus, eu não aguento, Deus vai desistir de te abençoar. Porque a bênção
É você que recebe. Mas para você receber, você precisa ser preparado. Você precisa ser preparada. E é isso. Se não quiser receber, pode me dar. Pode me dar que eu quero receber a bênção. Eu gosto de bênção do Senhor, mas é aquilo. Eu tenho que entender que as lutas e as provações, elas servem para me capacitar, para eu receber as bênçãos do Senhor. E é isso. Resumo do capítulo 54 de Isaías. Um hino de restauração para uma mulher estéril. Israel no exílio. Deus promete que a vergonha do passado será esquecida. A posterioridade será numerosa e a proteção divina será como um escudo contra qualquer arma forjada. Aplicação. Quando as circunstâncias da vida ou as crises profissionais aparecerem e abalarem o seu chão, firme-se na promessa de que o amor de Deus por você move. A paz dele é o fundamento da sua segurança, é o que te mantém seguro. 1 Pedro 1, versículo 10 ao 12. O ministério da revelação. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram minuciosamente. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si mesmos, mas para vocês, coisas nas quais até os anjos anseiam observar. Pedro destaca o privilégio da igreja. O que os profetas do Antigo Testamento viram apenas como sombras e o que os anjos observam com admiração, nós experimentando plenamente. A salvação não é um plano de última hora, mas um projeto meticuloso de Deus para nos alcançar com a sua graça. Resumo do capítulo 1 de Pedro. Pedro escreve aos cristãos dispersos, encorajando-os com a viva esperança da ressurreição. Ele exorta a santidade, lembrando que fomos resgatados pelo sangue de Cristo e enfatiza a perenidade da palavra de Deus. Valorize a sua fé. Você vive em tempos onde tem acesso direto a Deus, algo que os antigos heróis da fé apenas sonham em ver. Não trate sua espiritualidade como algo comum. Ela é o ápice do desejo de Deus de se revelar. Nós, hoje, temos a capacidade e o dom de nos comunicarmos diretamente com o Pai. E não de forma como os outros, como os antigos, que tinham que ter sacerdote, tinha todo um ritual, todo um jeito para a gente se aproximar do nosso Deus. Mas hoje nós temos acesso direto. Jesus Cristo nos deu acesso direto através do seu sacrifício. E isso é extraordinário. 1 João 3, capítulo 3, versículo 1. A identidade de filhos. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O verbo vejam, idete, é um convite à admiração profunda. João usa o termo concedeu, dedoken, indicando que o amor é um presente, não uma conquista. Não somos apenas chamados de filhos por uma questão de título. Nós somos filhos por natureza. Através do novo nascimento, essa nova identidade cria um contraste, quase que não sai, um contraste inevitável com o sistema do mundo. Na semana retrasada, o estudo da nossa semana foi sobre o batismo. O batismo é a nossa entrega, é a nossa adoção como filhos. É falarmos para o mundo que somos de fato filhos de Deus. É você dizer publicamente, através do seu batismo, eu sou filho de Deus.
Eu fui adotado por Deus. Nós não somos mais criação de Deus e passamos a ser adotados como filhos. Entende a diferença? Antes éramos criaturas criadas por Deus para um propósito. Hoje nós somos filhos de Deus, filhos, herdeiros e co-herdeiros desse amor, dessa graça que é revelada através de Cristo Jesus. O capítulo 3 de 1 João trata das evidências de ser um filho de Deus. João contrasta a vida do pecado com a vida da justiça. Destaca o amor fraternal como a prova de que passamos da morte para a vida em Deus. No meu trabalho, em nossa casa, em filas de banco, quando a pressão externa tentar definir quem você é, lembre-se, sua identidade real é filha de Deus, é filho de Deus. O mundo pode não entender a sua paz e os seus valores. Está tudo bem por isso, pois você pertence a outra família. Por isso que nas nossas leituras devemos buscar as coisas que são do alto, buscar aprender cada vez mais do Senhor, edificar o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentimento a quem realmente merece crédito, que é Deus e é Cristo Jesus. Eles são o nosso foco, a nossa ambição, o nosso maior desejo. Vamos para Ezequiel 36, versículo 26. Darei a vocês um novo coração, ou um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe dareis um coração de carne. Este é o ápice da promessa da nova aliança. Deus reconhece que o ser humano ele não consegue obedecer por esforço próprio, devido à dureza dos seus corações. A solução divina é uma substituição radical. Deus mesmo realiza a cirurgia, trocando a insensibilidade pela receptividade, o coração de carne. Um resumo de Ezequiel 36, Deus promete a restauração física e espiritual de Israel. Ele declara que fará isso não por mérito do povo, mas por amor ao seu santo nome, limpando-os das suas impurezas e abençoando a terra com abundância. Aplicação. Se você sente que alguma área da sua vida está endurecida ou difícil de mudar, peça a Deus para operar essa promessa em você. Ele é especialista em tornar sensível o que antes era frio e sem vida. Deus, ele quer se aproximar de nós. A atração, Êxodo 19, do 4 ao 6. Deus nos resgata para sermos seu tesouro, seus representantes. A segurança, Isaías 54, 10. O compromisso de Deus conosco é mais firme do que as montanhas. O privilégio, 1 Pedro 1, 10 ao 12. Vivemos a realidade que os anjos e profetas admiraram. A adoção, 1 João 3, versículo 1. O amor do Pai nos deu uma nova e gloriosa identidade. A transformação, Ezequiel 36, 26. Deus nos aproxima de si através de um novo coração. Desde o Sinai até o novo nascimento, o objetivo de Deus é um só: remover todos os obstáculos para que possamos viver em comunhão íntima com Ele. Ao olharmos todos os versículos que estudamos até aqui, sob uma perspectiva puramente bíblica, vemos um progresso glorioso. O resgate, como descrito em Atos 19, versículos 4 ao 6. Deus toma a iniciativa de nos tirar da escravidão para nos trazer para perto dele, estabelecendo-nos com a sua propriedade exclusiva.
O problema do coração, Jeremias 31, 31 ao 33. A lei externa não era o suficiente para mudar a natureza humana caída. O homem quebrava a aliança continuamente e pecava, e que pecava, e pecava, e pecava. A solução sobrenatural. Ezequiel 36, 26. Deus promete uma cirurgia espiritual, trocando o coração de pedra, invisível, por um de carne, receptivo. A nova identidade, 1 João 3, 1. O resultado desse processo não é apenas sermos servos melhores, mas sermos adotados como filhos legítimos, herdeiros da mesma natureza do Pai e co-herdeiros de Cristo. A permanência da graça, Isaías 54:10. Tudo isso é garantido por uma aliança que não depende da nossa força ou do que a gente faça ou que a gente deixa de fazer, mas da fidelidade inabalável de Deus, que é mais firme que as montanhas. A Bíblia, ela revela que Deus não sossega enquanto não habita plenamente dentro do seu povo. Ele removeu pedras de tábuas da lei para reescrever a sua vontade na carne do nosso coração, através de Cristo Jesus. Então mantenhamos nossa fé guiada, firme nessa promessa, que Jesus Cristo foi Ele quem escreveu nos nossos corações a lei do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Senhor. Nos ajude, pois dependemos e precisamos do Senhor. Nos dê, Pai, todos os dias um coração de carne para aguentarmos as dificuldades desse mundo e não nos desviarmos da tua vontade. Guia nossos passos, ajude em nossa caminhada, perdoe-nos e dirija-nos, Senhor. Ajude-nos a sermos melhores para ti. Hoje, Pai, eu oro e já te agradeço e te peço, dá-nos um coração de carne. Retira esse coração endurecido e nos faça teus filhos. Amém. Amém.